Olá, gente boa, gente amiga, gente que é bonita e gente que gosta de interagir. Seja bem-vindo a mais um vídeo com o Jefferson Noronha. Seja bem-vindo à série de vídeos que o Jefferson Noronha tem tratado nas redes sociais, na internet e no meu canal Noronha Pesquisador. Eu tenho falado sobre ciência de origens, eu tenho falado sobre a teoria da evolução e também sobre a TDI, a teoria do designer inteligente. O meu vídeo hoje vai se chamar Por que eu não misturo evolução com Bíblia? Por quê? Porque água e óleo não se misturam. Você já tentou fazer essa mistura? Colocou no copo, né? Pegou água, colocou no copo, coloca óleo embaixo, coloca água em cima. Não vai unir. Coloca vice-versa, faz ao contrário, então não vai. Então a gente deve saber, a gente que pesquisa, que estuda, que está aí na área do conhecimento, a gente tem que estudar as ciências de origens, né, que é as teorias de origem, a teoria criacionista, a teoria naturalista. E nós vemos dentro do campo de estudo, né, do campo que abrange essas visões de mundo, e tem essas disciplinas acadêmicas, a teologia, a filosofia e a ciência, e nós vemos as pessoas tentando misturar, né? Porque agrada isso, agrada aquilo. Eu quero deixar bem claro que eu não sou dono da verdade, eu sou um pesquisador. Estou andando atrás das evidências, né? Daquilo que eu acho que é coerente, consistente e conduz com a maneira que a gente tem visto que funciona o mundo, o planeta, o cosmos, a vida. Então a gente está querendo chegar perto de algo, né? De uma coisa que tenha consistência, né? Aquilo que tenha consistência. Então tem uma rapaziada aí ó, que se chama evoteísta, os evolucionistas teístas. Eles acreditam na criação, eles acreditam num Deus e acreditam na evolução junto. Mas será que dá para misturar essas duas coisas? Então esse estudo, esse vídeo que eu vou fazer, acompanhe aí, não vai demorar muito, eu tenho certeza, e vai edificar. É um vídeo apologético de esclarecimento. Por que eu não misturo evolução com Bíblia? Estes são, resumidamente, os motivos para eu entender que Deus criou todas as coisas em 6 dias literais. E quais são esses motivos? É o motivo filosófico, é o motivo químico, é o motivo exegético e também o motivo teológico. O filosófico, o darwinismo e o cristianismo são cosmovisões conflitantes e diametralmente opostas. Resumindo, são água e óleo, que eu acabei de falar. Então, água e óleo não se misturam. De um lado está o naturalismo, o materialismo, e do outro está o teísmo cristão. Portanto, é uma contradição de termos um cristão ser darwinista. O Jefferson está querendo dizer, não, o ser humano pode ser o que quiser, o ser humano acredita, sabe? Tem pessoas que acreditam que se tomar urina, se beber urina, vai receber a cura da enfermidade que está. O ser humano pode ser o que ele quiser, ele tem a livre escolha. Eu estou querendo colocar aqui que situações são opostas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não existe meio termo, né? A lei da não contradição. Ou Deus existe ou ele não existe. Não existem as duas coisas ao mesmo tempo. Ou Deus é real, verdadeiro, um criador que criou todas as coisas, ou não tem sentido a vida, nós viemos do acaso, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Então os cristãos, eles têm fé no propósito. E os evolucionistas, os ateístas, né, pessoal que acredita na evolução darwinista, que acredita na macroevolução, eles têm fé no acaso, eles têm fé em processos cegos não guiados, que as coisas se autoproduziram, não precisou de um iniciador, não precisou de um criador, de uma mente inteligente por trás de todas as coisas. Então, filosoficamente, por que eu não misturo evolução com Bíblia? É por causa disso, porque o darwinismo e o cristianismo são cosmovisões conflitantes e diametralmente opostas. Água e óleo. Resumindo, água e óleo. De um lado está o naturalismo, o materialismo, e do outro o teísmo cristão. Portanto, é uma contradição de termos. Um cristão ser darwinista. Então, se você quiser ser, seja o que você quiser, mas pela Bíblia, pela palavra de Deus, você estudando essas duas cosmovisões, que é o cristianismo e o darwinismo, a gente vê que não tem, ou é um ou é outro. A Bíblia diz em Amós, do capítulo 3, versículo 3,
Poderão andar dois juntos se houver pleno acordo? Não tem. São duas cosmovisões, duas maneiras de interpretar, dois modelos, como diz o Adalto Lourenço, né? E a gente tem que acreditar. Agora, querer misturar, então vai dar problema, né? O segundo motivo por que eu não misturo evolução com Bíblia é químico. A inviabilidade da evolução química põe um machado na raiz da árvore da evolução bioquímica. O mecanismo naturalista de Darwin não é a explicação mais provável para o surgimento da vida ou do primeiro ser vivo, Luca, né? A célula, e consequentemente de toda a diversidade de espécies. Para que a vida surgisse ao acaso, ao longo de bilhões de anos, seria necessário uma cascata de milagres químicos. Assim, a teoria darwinista se torna falaciosa. O professor evolucionista Paul Davies admitiu 2 pontos. Ninguém sabe como uma mistura de substâncias químicas sem vida se organizou espontaneamente na primeira célula viva. André Knoll, professor de biologia em Harvard, disse: não sabemos realmente como a vida se originou neste planeta. Uma célula mínima precisa de várias centenas de proteínas. Mesmo se cada átomo do universo fosse um experimento com todos os aminoácidos corretos, presentes para cada vibração molecular possível na suposta idade evolutiva do universo, nem mesmo uma proteína funcional de tamanho médio se formaria. Então, como a vida com centenas de proteínas se originou apenas pela química, sem uma ação inteligente, sem um designer inteligente? Não tem também, o outro motivo por que eu não misturo evolução com Bíblia, é o motivo químico. Então, como a vida se originou, o professor Paul Davies admitiu. Então, o próprio evolucionista admitiu que não tem. Então, nós que estamos no campo de pesquisa, então temos que deixar a nossa volição, temos que deixar preconceitos de lado e em busca de evidências. E a evidência está aí, diante dos nossos olhos. O terceiro motivo por que eu não misturo evolução com Bíblia é exegético. Gênesis 1 foi escrito por Moisés ao povo liberto da escravidão do Egito. Quando o registro da revelação foi feito, é razoável entender que os leitores originais não endossavam a ideia evolucionista de mundo. Além dessa questão exegética básica, também é preciso considerar a dificuldade em entender os dias de Gênesis 1 como períodos longos de tempo. Isso porque simplesmente as palavras tarde e manhã aparecem no texto bíblico. Mas se alguém defende a interpretação de eras em vez de dias de criação, necessita ainda harmonizar satisfatoriamente as eras geológicas da evolução com uma sequência de criação apresentada pela palavra de Deus, pois elas não são iguais. E ainda mostrar porque os 6 primeiros dias devem ser entendidos como eras e o 7º não. Não dá para ignorar essas dificuldades hermenêuticas, a não ser que a evolução seja um dogma, tanto nas ciências naturais quanto na teologia. O quarto motivo por que eu não misturo a evolução com Bíblia é teológico. Esse é o fundamental, é a chave. Estou fechando aqui essa questão desse vídeo, que vai ser rápido. Por que eu não misturo a evolução com Bíblia? O motivo é o teológico. Por quê? Por que você está falando isso? Porque no meio dos cristãos, dos evangélicos, existe o zevoteísta, o pessoal que acredita em Deus e acredita na evolução, que Deus usou a evolução. Agora a gente vai estar refutando aqui dentro desse vídeo, né? O motivo é teológico. A evolução pressupõe morte. Não é possível haver evolução numa espécie sem que haja morte de algumas e sobrevivência de outras. Isso é um princípio inerente à teoria da evolução. Sendo assim, aceitar ou acomodar a evolução na Bíblia é um grande erro, pois segundo as Escrituras, morte só adentrou no mundo vivo com o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Ou seja, antes de Gênesis 3 não havia morte. Dessa forma, a teoria da evolução de Darwin é, por assim dizer, excluída do cenário interpretativo de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, ou seja, aonde que vai achar a evolução? Que não vai achar, então eles tentam misturar, né, fazer essa falácia do evoteísmo, do evoteísta, do evolucionismo teísta, querendo misturar as duas visões de mundo, e não tem como misturar. Evolução é uma coisa
e criacionismo bíblico através da palavra de Deus é outra coisa. Uma das características mais tristes do cristianismo pós-moderno é a reinterpretação de Gênesis para dar espaço às teorias evolucionárias. Muitos professores e teólogos bíblicos famosos cedem aos evolucionistas e passam a acreditar que uma interpretação literal de Gênesis é de alguma forma prejudicial à credibilidade dos cristãos. O que acaba acontecendo, na verdade, é que os evolucionistas perdem o respeito por aqueles cuja crença na Bíblia é tão tênue que somos dispostos a fazer concessões e adotar suas ideias. Apesar do número de criacionistas estar diminuindo no mundo acadêmico, muitas organizações cristãs, tais como a Answer Genesis, Creator Research e Instituto Creator, têm afirmado que a Bíblia não só é compatível com a ciência verdadeira, mas afirmam também que nem uma só palavra da Bíblia já conseguiu ser mostrada falsa pela ciência verdadeira. A Bíblia é a viva palavra de Deus, dada a nós pelo Criador do Universo, e a sua descrição de como ele criou o mundo não é compatível com a teoria da evolução. Tentar combinar os dois é como tentar combinar água e óleo que não se misturam. Amós falou, poderão andar dois juntos se houver pleno acordo? Não tem, meu filho. Ou você é darwinista, evolucionista, ou você é teísta cristão. Não tem. Água e óleo não se misturam. Tente misturar, coloque no copo lá para você ver. Então foi o vídeo aí, por que eu não misturo a evolução com a Bíblia? Porque eu tenho fé no propósito, no projeto divino, no projeto inteligente. Eu tenho fé nesse projeto, eu acredito, eu creio, eu acredito, não estava lá, mas eu acredito pelo aquilo que eu tenho visto e observado, estudado e pesquisado, que nós somos, mentes inteligentes fazem coisas inteligentes. Fomos feitos à imagem e semelhança do Deus, um Deus criador, como está relatado em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Não tem, ou você tem fé num Criador, numa pessoa eterna que criou o cosmos e tudo que existe, ou você tem fé no acaso, em processos cegos não guiados, que as coisas se autoproduziram. É o que a gente tem observado na natureza. Um carro se autoproduziu, um avião se autoproduziu, um edifício se autoproduziu. Não, mentes inteligentes que constroem, que fazem, que criam, que projetam as coisas. É dessa maneira. Então, por que eu não misturo evolução com Bíblia? Por causa disso. Filosoficamente, quimicamente, exegeticamente e teologicamente. O darwinismo e o cristianismo são maneiras de interpretar o mundo diferente, ou seja, cosmovisões conflitantes e diametralmente opostas. Resumindo, são água e óleo. De um lado está o naturalismo, o materialismo, que tudo que existe é a natureza, nada mais além, né? E outro é o teísmo cristão. Portanto, é uma contradição de termos um cristão ser darwinista. Eu vou repetir aqui a parte teológica para você, evoteísta, para você pesquisar aí na sua Bíblia de uma maneira teológica. A evolução pressupõe morte. Não é possível haver evolução numa espécie sem que haja morte em algumas e sobrevivência em outras. Isso é um princípio inerente da teoria da evolução. Sendo assim, aceitar ou acomodar a evolução na Bíblia é um grande erro, pois segundo as Escrituras, morte só adentrou no mundo vivo com o pecado. Romanos 6,23. Ou seja, antes de Gênesis capítulo 3 não havia morte. Dessa forma, a teoria da evolução de Darwin é, por assim dizer, excluída do cenário interpretativo de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Foi então esse vídeo rápido aí. Por que eu não misturo evolução com Bíblia? Não tem, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela que nos traz todo o conhecimento a respeito de um Criador que formou, que criou, que estabeleceu. Né? Esta é a palavra de Deus. E a evolução, né, das espécies, né, a geração espontânea, todo esse aparato aí que essa visão de mundo traz, é oposta àquilo que a palavra de Deus ensina. Ó, Deus abençoe, fique com Deus. Acompanhe o Jefferson Noronha nas redes sociais.